Três por meia dúzia. Gravando, presbítero. Certo, então vamos começar o nosso estudo. Dando prosseguimento ao nosso tema, nós estamos estudando os sacramentos, estamos estudando sobre o batismo, e hoje mais um tema cascudo, nem tanto, na verdade, né? Batismo infantil. Nós vamos estudar hoje por que a Igreja Presbiteriana batiza crianças. Por que nós batizamos os nossos filhos. Batizar a criança não é coisa de católico? Nós vamos ver isso hoje. Atos, capítulo 2, versículo 37 até o 41, é o texto que vai servir de base para o nosso estudo. Na verdade, vai servir de introdução, porque nesse estudo nós vamos observar vários textos bíblicos. Esse é um daqueles estudos em que há tantas referências bíblicas que nós quase não temos nada a acrescentar ou a observar, né? A Escritura vai falando por si mesma, e nós vamos ver a abundância de referências bíblicas com relação a esse tema. Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Esse é o texto em que o apóstolo Pedro ele prega a palavra do Senhor no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e sobre os demais irmãos que estavam reunidos em uma casa, eles estavam trancados com medo das autoridades, essa descida do Espírito Santo manifestada através de sinais visíveis, o barulho que eles ouviram, como de um forte vento, as línguas de fogo que apareceram sobre a cabeça de cada um dos apóstolos, a capacidade deles falarem em línguas que eles não conheciam, em idiomas que eles não haviam aprendido. Todos esses sinais sobrenaturais que se manifestaram naquela ocasião foi para que eles mesmos tivessem compreensão de que a promessa de Cristo havia se cumprido, de que o Espírito Santo estaria neles, capacitando-os a proclamar a palavra de Deus, a cumprir a missão que Cristo havia dado a eles. Cristo deu aos discípulos a missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra, e prometeu a eles que o Espírito Santo é quem lhes capacitaria a cumprir essa missão. E o Espírito Santo, ele desce sobre os apóstolos, ele manifesta essa capacitação através de determinados sinais no dia de Pentecostes, para que os discípulos compreendessem que essa capacitação era real, que a presença do Espírito Santo capacitando a igreja do Senhor para cumprir a sua missão era real. Então Pedro começa a pregar o evangelho para a multidão que estava ali em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, pessoas de várias regiões do Império Romano, e eles ouvem os apóstolos pregando a palavra de Deus, cada um deles em sua própria língua, e com licença aqui, deixa eu ativar aqui os comentários, eu havia me esquecido, caso os irmãos coloquem alguma pergunta. Pedro prega o evangelho para aquela multidão de várias regiões do Império Romano, eles creem no evangelho, eles perguntam: o que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante é que Pedro ele não termina aí, ele ainda faz questão de acrescentar: porque a promessa é para vocês e é para os vossos filhos.
E essa expressão de Pedro, ela vai nos trazer ela vai nos trazer uma luz muito grande sobre a questão do batismo e do porquê o povo de Deus, as crianças, os filhos do povo de Deus, sempre fizeram parte dos sinais da aliança. Né? No Antigo Testamento, nós tínhamos a Páscoa, nós tínhamos a circuncisão. No Novo Testamento, nós temos o batismo e nós temos a ceia do Senhor. O batismo, ele é o selo da aliança de Deus com o seu povo. Ele é a marca, ele representa a aliança de Deus com o seu povo. Inclusive, essa palavrinha aliança, ela deve nos trazer uma compreensão muito maior para nós que temos feito aquela comparação entre o batismo e o casamento. Nós já temos feito essa comparação nos estudos anteriores. E o batismo, ele é uma cerimônia e ele representa algo, ele nos ensina a respeito de algo. Ele nos ensina a respeito da nossa união com Cristo. Curiosamente, o casamento também ensina sobre a união entre duas pessoas e ele utiliza uma aliança, aquele objeto, para representar essa união. E aquele objetinho que nós chamamos de aliança tem esse nome porque ele representa uma aliança, uma união, um pacto entre duas pessoas, que é o que o batismo representa. O batismo, ele é o selo da aliança, ou seja, ele é o selo do pacto, daquilo que une Deus ao seu povo. Pacto esse que se cumpre em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós chamamos de pacto da redenção, certo? Então, quando nós falamos em pacto, em aliança, nós estamos falando da promessa que Deus fez de salvar um povo para si e de tornar este povo seu povo. Este é o pacto, essa é a aliança de Deus com seu povo. É chamado de pacto ou de aliança porque é um compromisso. No pacto da redenção, na aliança que Deus faz com seu povo, Deus, por sua própria vontade soberana, se compromete a salvar um povo para si, a transformar esse povo em seu povo. E ele concede a esse povo promessas que representam essa aliança que ele decidiu fazer com eles. Ele concede a esse povo símbolos que representam essa aliança, e dentre esses símbolos estão aqueles que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento, como a circuncisão e a Páscoa, e estão os sacramentos do Novo Testamento. Então, Deus nos deu os sacramentos para nos ensinar sobre a sua aliança conosco. O batismo nos ensina sobre essa aliança de Deus conosco, sobre essa união que Deus estabelece entre ele e nós através de Cristo. E o batismo ele vai nos ensinar sobre essa união. Na antiga aliança, a aliança de Deus com o povo judeu, representada no Antigo Testamento, o selo, o símbolo que marcava essa aliança, era a circuncisão. A circuncisão é que indicava que o povo de Israel era o povo que estava em aliança com Deus, era o povo que estava unido a Deus, certo? Então, na antiga aliança, na aliança de Deus com o povo de Israel, a circuncisão era o símbolo dessa aliança. Era o símbolo de que aquele povo pertencia a Deus. Na nova aliança, que é o Novo Testamento, que é a aliança de Deus com a igreja, a circuncisão ela foi substituída pelo batismo. Então, a partir do Novo Testamento, o símbolo que representa que o povo de Deus está unido a Deus é o batismo. Lembrando sempre que ele é um símbolo. Não é o batismo que nos une a Deus, é Cristo, certo? Da mesma forma, não era a circuncisão que garantia que um judeu pertencia a Deus. Aquele judeu estava unido a Deus, ele pertencia a Deus. Se ele tivesse sido alcançado pela graça de Deus, regenerado pela graça de Deus, se Deus tivesse colocado no coração dele a fé no Messias que haveria de vir,
Ou seja, se ele estivesse unido a Cristo também, pela fé no Cristo que ainda haveria de vir. Sempre nós somos unidos a Deus por meio de Cristo, somos unidos a Cristo por meio da fé. Tanto na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, como na nova aliança, certo? Agora, essa união, ela era representada no Antigo Testamento pela circuncisão. Quando o povo judeu praticava a circuncisão, eles estavam reconhecendo que eram povo de Deus. Né? E no Novo Testamento, o batismo. Quando o povo de Deus pratica o batismo, quando uma pessoa se dispõe a receber o batismo, ela está reconhecendo a Deus como seu Deus, ela está reconhecendo Cristo como seu Salvador, e ela está se reconhecendo como alguém que foi salvo por Cristo e que agora pertence a Cristo, pertence ao povo de Deus. É por isso que o batismo é o selo dessa aliança no Novo Testamento. Por isso que o batismo ele representa essa união. Porque representa a compreensão que essa pessoa tem de tudo isso. De que agora ela faz parte do povo de Deus. Vou ler um texto, Gênesis 17, do versículo 10 ao 13. Eu disse que nesse estudo nós iríamos ver muitas referências bíblicas, onde demonstra que a circuncisão era o selo dessa antiga aliança. Era o selo da união do povo de Israel com Deus, lá no Antigo Testamento. Gênesis 17, 10 ao 13, diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, o sinal de que o povo de Israel pertencia a Deus, lá no Antigo Testamento, era a circuncisão. Esse era o sinal dessa aliança que Deus fez com Abraão. E em que consistia essa aliança? Consistia em que Deus seria o Deus daquele povo, ele seria o Deus de Abraão e da descendência de Abraão, e Abraão e a sua descendência seriam o povo de Deus. Então representa essa união. E é Deus quem estabelece essa aliança. É como se Deus estivesse dizendo: eu me comprometo em ser o Deus de vocês e em que vocês serão o meu povo, em aceitar vocês como meu povo. Ela é uma aliança estabelecida soberanamente por Deus. E aí ele exige que o povo de Israel pratique a circuncisão como símbolo dessa aliança. Ele está dizendo: vocês têm que praticar esse sinal, porque ele representa esta aliança que eu fiz com vocês. E aí você já percebe que quando Deus faz essa aliança com Israel, lá no Antigo Testamento, e ele estabelece o sinal daquela aliança, ele exige que aquele sinal seja aplicado, em primeiro lugar, às crianças. Todo menino, a partir dos 8 dias de vida, deveria ser circuncidado. Porque só os meninos? Vejam bem, sem querer entrar em mais detalhes, há uma questão muito simples, que a circuncisão era apenas um símbolo. E ela era um símbolo que indicava que o povo de Israel fazia parte da aliança. Ela não precisava necessariamente ser aplicada a cada indivíduo, mas a prática da circuncisão indicava que todo aquele povo estava caminhando na aliança, estava obedecendo à aliança, estava reconhecendo a aliança que Deus havia feito com eles. Então, o que simbolizava que aquele povo estava reconhecendo a aliança é que eles praticassem a circuncisão. Não era necessário que cada indivíduo, tanto os homens como as mulheres, tivessem o sinal da circuncisão, mas apenas que o povo como um todo estivesse obedecendo àquela prática, estivessem praticando a circuncisão. Colossenses 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo deixa claro que o batismo substituiu a circuncisão. Ele diz: nele também fostes circuncidados,
não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós vemos aí que as crianças eram consideradas parte do povo de Deus, elas eram incluídas no sinal da aliança, no Antigo Testamento. Esse sinal era a circuncisão, e no Novo Testamento, na Nova Aliança, a circuncisão é substituída pelo batismo. Gênesis 17, versículo 19 e versículo 21 diz assim: Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. Acho maravilhosa essa passagem. Observe algo muito interessante aí. Deus está falando com Abraão. E ele diz para Abraão: eu estabelecerei a minha aliança com o teu filho Isaque. Isaque ainda nem havia nascido, mas Deus já estava determinando que a aliança seria estabelecida com ele. Em Deuteronômio 34, Deuteronômio 1, 34 e 35, e também no versículo 39, diz assim: Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Nessa outra passagem, nós temos o povo de Israel já no deserto, quando Moisés tira eles do Egito, e eles enviam 12 espiões para espionar a terra de Canaã, e desses 12 espiões, 10 voltam dizendo que a terra era cheia de gigantes, o povo da terra era muito forte, não tinha como eles conquistarem aquela terra, era melhor eles voltarem para o Egito. Somente 2 daqueles espiões, Josué e Caleb, dizem para o povo: não, vamos obedecer ao Senhor, porque o Senhor entregou essa terra nas nossas mãos. Josué e Caleb eram salvos, os outros 10 não, eram ímpios. E aí o povo acredita naqueles 10 homens ímpios e decide voltar para o Egito e começa a acusar Deus de ter tirado eles do Egito para matar eles naquele deserto. Eles rejeitam a promessa de Deus à terra prometida e Deus diz: olha, e eles ainda dizem: você trouxe a gente aqui, Moisés, para a gente ser destruído por essas pessoas e nossos filhos se tornarem escravos deles. E aí Deus se ira contra eles e Deus manda Moisés dizer para eles: olha, nenhum deles vai entrar nessa terra. Eu não vou dar essa terra a nenhum deles. Todos eles vão morrer aqui no deserto. Mas os filhos deles, as criancinhas que hoje não sabem nem o bem nem o mal, que não sabem de nada do que está acontecendo, elas eu vou fazer entrar nessa terra. Com elas eu vou estabelecer a minha aliança e a elas eu vou dar essa terra. Então, só por essas passagens nós já percebemos, meus irmãos, que a aliança de Deus com o seu povo, ela se estendia às crianças do seu povo, ainda que essas crianças sequer tivessem entendimento do que estava acontecendo. Ainda que essas crianças sequer compreendessem quem era o seu Deus, que o seu Deus havia tirado elas do Egito, que elas pertenciam a Deus. A circuncisão tinha que ser realizada nelas com 8 dias de nascido, quando elas eram um bebezinho, quando elas sequer entendiam o significado daquele sinal. Mas veja que não dependia delas. Dependia de Deus. Deus é que havia decidido tornar aquele povo e os filhos daquele povo em seu povo. Em seus filhos. E ele estabelece a circuncisão porque através dela ele iria ensinar aquele povo que eles eram o povo dele. E que ele era o seu Deus. Então, tudo que Deus faz em relação àquele povo, Deus faz por causa da sua soberana vontade. E em nenhum momento ele depende da capacidade daquele povo. É por isso que ele a adota como seu povo,
tanto os adultos como as criancinhas. E até aqueles que nem tinham nascido, como no caso de Isaac. Deus faz a aliança com Abraão e diz, mas essa aliança que eu estou fazendo com você, eu vou fazer com seu filho, Isaac. Daqui a um ano, Sara terá um filho e você vai colocar nele o nome de Isaac. Eu vou fazer minha aliança com ele. Ele vai ser parte do meu povo. Né? Então, nós vemos aí Deus acrescentando os filhos do seu povo na sua aliança e tratando esses filhos como parte do seu povo. E na nova aliança? E no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento as crianças foram excluídas? Eu deixei essa parte para o final, mas o que nós vemos hoje em dia é que a maioria das igrejas evangélicas, pelo menos aqui no nosso país, elas não batizam suas crianças e a maioria delas, eu posso até dizer que todas essas igrejas que não batizam suas crianças, chegam até a considerar isso um pecado. E muitas dessas igrejas pensam que o ato de batizar as crianças é uma invenção do catolicismo romano. A maioria dessas igrejas sequer conhece a doutrina que nos leva a batizar os nossos filhos. E quando o presbiteriano diz que ele batizou os seus filhos quando eles eram crianças, esses evangélicos vão torcer a cara e vão ficar meio desconfiados e vão ver isso como uma prática do catolicismo romano. Como se o presbiteriano ele estivesse praticando algo que, na verdade, foi criado, foi desenvolvido pelo catolicismo romano, algo que não é bíblico. E aí nós já começamos a observar aqui, a partir desses primeiros textos, que desde o Antigo Testamento, a inclusão dos filhos dos crentes, tanto como membros da aliança, como a participação deles no símbolo da aliança, era ordenada por Deus, era estabelecida por Deus. Essas crianças não eram deixadas de fora. Isso na antiga aliança, isso lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento, onde a aliança de Deus com o seu povo é mais abrangente, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus fez a aliança só com o povo de Israel. No Novo Testamento, Deus estende essa aliança a pessoas de todas as nações. Será que no Novo Testamento as crianças são colocadas de fora? Será que quando chega esse novo momento na história do povo de Deus, onde o Messias é revelado, onde Cristo vem e traz o pleno conhecimento da graça de Deus, será que a partir daí as crianças passam a ser excluídas da aliança? Os filhos do povo de Deus passam a ser excluídos e passam a ser desconsiderados como membros do povo de Deus? Não é o que nós vamos ver no Novo Testamento. Ao contrário, as referências que nós vamos encontrar no Novo Testamento indicam que esse entendimento ele continua. Esse entendimento de que os filhos dos cristãos fazem parte do povo de Deus, e no Novo Testamento o povo de Deus agora é a igreja. Então, esse entendimento de que os filhos dos cristãos fazem parte da igreja, do povo de Deus, ele continua, ele não muda. Por exemplo, Mateus 18, versículos 1 ao 6, diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Eu acho muito interessante essa passagem, porque ela nos ensina duas verdades interessantes sobre as crianças. Primeiro, Cristo coloca uma criança como modelo de que um discípulo deve ser. Ele diz: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Aí, aplique isso à ideia que a maior parte dos evangélicos tem, de que a criança ela não pode ser batizada, ela não pode ser considerada um membro da igreja.
Então, a criança ela é o modelo do que o discípulo deve ser. Ela serve de modelo para um cristão, ela só não serve para ser um cristão. Acaba tendo essa discrepância de entendimento. Se um cristão ele quer se tornar o discípulo que ele deveria ser, ele deve olhar para uma criança, para a disposição que ela tem de aprender, de se submeter, de se deixar governar, e ele deve imitar essa disposição que ela tem. Ele deve se colocar como uma criança diante de Deus, pronta a ser governada, dirigida, sustentada, ser totalmente dependente dele, como as crianças fazem em relação a nós. Ela serve de modelo do que um cristão deve ser, mas ela não serve para ser um cristão. É uma ideia esquisita. Cristo coloca a criança como modelo, mas ele ainda diz que os discípulos não deveriam escandalizar nenhum daqueles pequeninos que crescem. E embora em outras passagens Cristo esteja se referindo a discípulos, quando ele fala de pequeninos, aqui nessa passagem em particular, você percebe claramente que ele está se referindo a crianças e não a pequeninos, que elas não devem ser escandalizadas, não devem ser rejeitadas. Em Marcos 10, versículos 13 até o 16, isso fica ainda mais claro. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Que significado tem essas palavras de Cristo? Obviamente, só pode significar que o reino de Deus também veio para as crianças. Não pode haver um outro significado oculto, místico e estranho. Isso fica claro pelo contexto. Ele continua: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, Cristo, os discípulos querem impedir as crianças de vir até Cristo, Cristo repreende eles dizendo que o reino de Deus pertencia a elas. E é claro, isso combina perfeitamente com a atitude bondosa, misericordiosa, amorosa que Deus demonstra para conosco. Imagina, Deus teria essa atitude para conosco e não teria para com os nossos filhos, para com as criancinhas do seu povo. Então, Deus chamaria pecadores adultos, mas esses pecadores pequenininhos que ainda não entendem a culpa do seu pecado, do pecado original, ele rejeitaria. Não é isso que nós vemos na palavra do Senhor. Nós vemos Cristo tratando amorosamente as criancinhas do seu povo e tratando elas como membros do seu povo, como elas têm que ser. Então, essa ideia de que as crianças elas não vêm junto com os seus pais, elas não são consideradas membros do povo de Deus juntamente com seus pais, essa ideia ela é estranha às Escrituras. Ela é estranha ao contexto geral das Escrituras. O que nós vemos nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é elas sendo consideradas membros do povo de Deus juntamente com seus pais. Nós observamos, nesse contexto, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, nós lemos lá no início, Pedro vai dizer, aliás, a partir do versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja o porquê de Pedro acrescentar os filhos daqueles cristãos que estão ali na promessa. Porque desde o Antigo Testamento, e Pedro está pregando tendo em vista o Antigo Testamento, o que ele está explicando para aqueles judeus é que Cristo é aquele Messias que Deus havia prometido para eles. E desde o Antigo Testamento, a promessa de Deus, ela nunca se aplicou apenas àquelas pessoas adultas que estavam sendo chamadas, mas sempre se aplicou a elas e aos seus filhos. Na verdade, mais que isso,
sempre se aplicou a elas e às suas famílias. E eu vou chegar nesse ponto da família mais adiante, certo? E Pedro entende isso. E é por isso que quando ele está aqui pregando o evangelho para aquelas pessoas e elas creem, Pedro entende claramente que o chamado daquelas pessoas, aquelas pessoas que estão sendo chamadas através da fé, não estão sendo chamadas sozinhas. Assim como Abraão, lá no Antigo Testamento, não foi chamado sozinho, assim como os judeus do Antigo Testamento não foram chamados sozinhos, foram chamados juntamente com seus filhos, Pedro imediatamente entende que estes também estavam sendo chamados junto com seus filhos. E ele diz, a promessa é para vocês, e a promessa é para os vossos filhos, e para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. E aí, ele diz isso dentro de um contexto de batismo. Imagina, se as crianças eram excluídas do batismo no Novo Testamento, como é que essas palavras de Pedro iriam ser entendidas? Essas palavras, Pedro está convidando esses homens e mulheres e os filhos deles para o batismo. Se não fossem para os filhos receberem o sinal do batismo, é evidente que Pedro tinha que ter acrescentado aqui, olha, eu estou dizendo que a promessa é para os filhos de vocês, mas eu estou chamando só vocês para o batismo. Os filhos de vocês, não pode. Aí não dá, aí não está certo. Não é isso que Pedro fala. Porque ele está seguindo a lógica de toda a Escritura. Pedro ele está pregando escrituristicamente, ele não está pregando com base em uma visão radical ou distorcida das Escrituras. Ele está pregando com uma visão totalmente bíblica, com uma mente formada pela Escritura Sagrada, onde todo o povo de Deus e os seus filhos sempre fizeram parte da aliança. E ele passa isso adiante. Essa promessa de salvação que eu acabei de pregar para vocês, em Cristo Jesus, é para vocês e para os filhos de vocês. Então, nós vemos aqui que essa atitude de considerar os filhos dos cristãos, dos crentes, do povo de Deus, como parte da aliança, ela não muda no Novo Testamento. Você não vai ver nenhuma passagem no Novo Testamento excluindo as crianças, dando algum indício de exclusão das crianças do batismo, e de serem consideradas como membros da igreja, como membros do povo de Deus. É por isso que as Escrituras, elas vão nos apresentar, o Novo Testamento vai nos apresentar o tempo inteiro, os apóstolos batizando famílias inteiras. A gente vai ver isso no Novo Testamento em inúmeras passagens. Atos 16, versículos 14 e 15, Paulo ele batiza Lídia e toda a família dela. Ele prega o evangelho para Lídia, Lídia crê no evangelho, ele batiza ela e a família dela. O texto não diz que a família dela creu, mas diz que ele batizou ela e a família dela. A família toda é citado. Em Atos 16, versículo 27 até o 33, Paulo e Silas batizam o carcereiro e toda a sua família. E é interessante que quando o carcereiro pergunta para eles o que ele deveria fazer para ser salvo, Paulo diz para ele que ele deveria crer no Senhor Jesus Cristo, deveria se arrepender, deveria ser batizado, e ele pronuncia aquela célebre frase, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E Paulo ele não faz uma separação, ele não diz, creia no Senhor Jesus, e você vai ser salvo. Se a sua família crer, aí ele também vai ser salvo. Não. Por que Paulo não faz essa separação? Porque, e eu não estou dizendo aqui, que a família do carcereiro seria salvo pela fé do carcereiro. Mas o que eu estou dizendo é que, na mente de Paulo, a família do carcereiro estava sendo chamada juntamente com ele. Porque ele estava sendo chamado, a família também estava sendo chamada. Da mesma forma como ele fez com Lídia. Em 1 Coríntios 1,16, Paulo vai afirmar que ele batizou em Coríntios a casa de Estéfanas, a família de Estéfanas. Quando Pedro prega o evangelho ao centurião Cornélio, ele batiza o centurião Cornélio e toda a sua família, todos os de sua casa. E o tempo inteiro a gente vai ver os apóstolos batizando as pessoas que creram e os membros da sua família.
Por quê? Porque ao longo de toda a Escritura Sagrada, o que nós vamos ver é os pais como representantes dos seus filhos diante de Deus. E eles conduzindo seus filhos pelo mesmo caminho que eles seguem. Essa é a visão do papel dos pais na vida dos seus filhos, essa é a visão bíblica. Os pais, os filhos, eles são conduzidos pelo caminho que os pais estão seguindo. São os pais que conduzem os filhos pelo mesmo caminho que eles. E se os pais, eles se tornam membros do povo de Deus, então eles também vão conduzindo seus filhos como membros do povo de Deus. Isso é a visão bíblica da relação entre pais e filhos, de como uma família se relaciona biblicamente. E é justamente por isso que quando os apóstolos eles chamam adultos para crerem no Senhor Jesus, para serem batizados e para se tornarem membros da igreja, eles automaticamente também consideram que os filhos dessas pessoas também estão sendo chamados e automaticamente se tornam membros da igreja, membros do povo de Deus. Porque é assim que a Escritura trata. Ela trata, e aqui eu já estou adiantando um tema que eu vou colocar mais adiante, a Escritura, Deus, na Escritura Sagrada, ele não trata com pessoas de modo individual, mas ele trata com famílias. Deus criou o ser humano para viver em família. Deus criou o ser humano para ser família. A própria igreja foi estabelecida para ser uma família. E Deus, ele chama famílias. Evidentemente que muitas vezes alguém é chamado e a família dele não. Mas Deus trata com famílias. Deus criou o ser humano para tratá-lo em família. Não como indivíduos separados uns dos outros. Voltando para um exemplo lá do Antigo Testamento, quando Deus resolve destruir o mundo através do dilúvio. A palavra de Deus diz que Noé era um homem justo em suas gerações. A palavra de Deus não diz que os filhos de Noé eram justos, que a mulher de Noé era justa, e muito menos que as noras de Noé eram justas. Noé era justo. Deus resolve salvar Noé e toda a sua família. Quando Deus chama Abraão, e Deus até diz, saia da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, e Deus não chama Abraão sozinho. Deus chama Abraão e sua esposa para fazer deles uma família, e dessa família fazer uma nação, e Deus ainda chama Ló junto. E Ló era um dos servos de Deus, que era apenas sobrinho de Abraão. Curiosamente, quando Ló vai morar lá em Sodoma, e Deus resolve destruir Sodoma, Deus envia 2 anjos para tirar Ló de lá. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Ló era um homem justo que se incomodava com o proceder das pessoas de Sodoma. Mas a família de Ló não era, não. A mulher de Ló não era, tanto que ela acaba sendo destruída, sendo morta na destruição de Sodoma. As filhas de Ló com certeza não eram justas. Mais tarde elas embebedam o próprio pai e se deitam com ele para terem filhos dele. Daí que vão nascer os amonitas e os moabitas, eles são descendentes de Ló, do relacionamento incestuoso que as 2 filhas de Ló tiveram com ele. Elas não eram justas, e muito menos os homens que estavam noivos delas, que eram ímpios lá da cidade de Sodoma. Mas quando Deus envia 2 anjos para tirar Ló daquela cidade, Deus não tira Ló sozinho. Eles chamam Ló, a esposa de Ló, as 2 filhas de Ló, e ainda dizem para Ló, tem mais alguém aqui nessa cidade, seu parente? Chame ele. E Ló vai atrás dos genros dele, que são ímpios, e insiste para que eles saiam daquela cidade, mas eles se recusam, eles ficam tirando onda de Ló. E Ló sai daquela cidade com a sua mulher ímpia, com as suas 2 filhas ímpias. Os anjos praticamente arrastam eles para fora da cidade, porque eles ficaram se demorando. Quando eles saem da cidade e fogo começa a descer sobre Sodoma, a mulher de Ló olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Somente Ló e suas 2 filhas escapam. Mas veja que a graça de Deus foi manifestada em favor de Ló
e em favor de toda a sua família. Porque Deus, ele lida com famílias. E, voltando para o Novo Testamento, nós vemos isso o tempo inteiro nas Escrituras. Nós vemos a palavra de Deus se referindo a essa forma de Deus tratar o seu povo, como famílias. Deus chama pais, mães, e os seus filhos. E quanto mais jovens essas crianças são, quanto menos entendimento elas têm, mais elas são dependentes das escolhas dos seus pais. Imagina, um filho adulto, ele escolheria por conta própria, seguir a Cristo ou não. Ele já teria responsabilidade para seguir Cristo ou não. Mas uma criancinha de 8, de 6, de 5, ou de alguns meses de nascido, ela seria totalmente dependente dos seus pais. E Cristo chama os pais e chama elas também. Cristo não rejeita elas por elas serem incapazes de escolher por conta própria. Cristo não rejeita as crianças do seu povo por elas ainda não terem capacidade de segui-lo com suas próprias pernas. Ele chama os pais que são responsáveis por elas e manda que esses pais tragam elas também. Porque eles são os responsáveis. E é assim que Cristo trata as crianças no seu povo. Por isso nós aplicamos o selo da aliança, que é o batismo às crianças. Se o selo dessa nova aliança fosse diferente do selo da antiga aliança, em relação às crianças, os escritores sagrados teriam destacado essa diferença. Se as crianças da antiga aliança participavam da circuncisão, mas as crianças na nova aliança não pudessem participar do batismo, é claro que os escritores sagrados teriam ressaltado essa diferença. Por quê? Porque sempre que alguém entendia de forma errada algum conceito bíblico do Novo Testamento, eles explicavam. Por exemplo, quando os judeus queriam que os gentios que se convertiam ao cristianismo praticassem a circuncisão também, Paulo escreveu várias cartas dizendo que não, que isso não era necessário. Inclusive, Colossenses capítulo 2, onde fala do batismo, Paulo diz, não é necessário eles praticarem a circuncisão, eles já praticaram o batismo equivale à circuncisão. Então, se houvesse essa diferença, e se fosse como acontece na mentalidade dos evangélicos de hoje, se fosse algo até mesmo pecaminoso, porque muitos consideram pecaminoso batizar nossas crianças. Se fosse dessa forma, evidentemente que os escritores sagrados teriam ressaltado isso. E Pedro, lá no dia de Pentecostes, ao invés de dizer que a promessa era para eles e para os seus filhos, Pedro teria dito, porque a promessa é para vós, somente para vós, e não para os vossos filhos. Vossos filhos, só se eles crescerem um dia e quiserem vir para Cristo, se não. Mas é claro que eles não dizem isso. Mas por quê? Que a maioria das igrejas evangélicas brasileiras não batiza crianças. E lá vou eu arranjar encrenca com os nossos irmãos de novo. Nossos irmãos batistas. Porque eles seguem a tradição batista. É pelo mesmo motivo pelo qual a maioria dessas igrejas só batiza por imersão. Nós estudamos o batismo, a forma de batismo no nosso último estudo. Nós batizamos por aspersão. A maioria das igrejas evangélicas brasileiras batiza por imersão, por mergulho, por causa da interpretação batista. Porque seguem a interpretação batista, muitas delas sem nem saber disso. Pelo mesmo motivo, essas igrejas não batizam crianças. Porque elas vêm da tradição batista e é justamente a igreja, no surgimento da igreja batista, que eles desenvolveram essa visão, essa interpretação de que o batismo ele não poderia ser aplicado às crianças. Qual é o argumento dos batistas para eles pensarem assim? O argumento deles é que o batismo ele é o selo da fé. E como ele é o selo da fé, ele é o símbolo da fé, ele não pode ser administrado às crianças porque elas não têm compreensão para expressar a fé. Ou seja, porque não tem como você saber que uma criança tem fé. Não tem como ela dizer, eu creio em Jesus. Eu quero ser batizado porque eu creio em Jesus. Então, eles entendem que seria errado batizar uma criança. Porque o batismo, na visão batista, o batismo ele deveria ser aplicado somente a alguém que ouve o evangelho
E aí ele responde à pregação do evangelho dizendo, eu creio nisso aí que você pregou e eu quero ser batizado. Eles entendem que é somente nessas circunstâncias que o batismo deve ser aplicado a alguém. E quais são os textos que ele usa para apoiar esse ponto de vista? Marcos 16, 15 e 16, quando o Senhor Jesus Cristo, quando diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. Então, a interpretação batista dessa passagem é que Jesus está dizendo que existe uma sequência. Você prega o evangelho, a pessoa ouve o evangelho, e ela demonstra que creu no evangelho, e aí sim ela pode ser batizada. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 e 37, quando Filipe batizou o eunuco, diz assim, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja, essa passagem, o eunuco está ouvindo a pregação da palavra, Filipe está pregando a palavra para ele, chegam no lugar onde há água, e ele pergunta, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse, é lícito se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas observe que essas duas passagens envolvem a pregação do evangelho para adultos. E quando se prega o evangelho para adultos, realmente você só pode batizar essas pessoas se elas manifestam fé, né, no evangelho, se elas demonstram crer na mensagem do evangelho de Cristo Jesus, se elas demonstram compreender o evangelho de forma correta, né, e crer naquilo que foi pregado a elas. Nenhuma dessas passagens trata da questão das crianças, de como ficam as crianças nessa história, se elas seriam aceitas ou não. São passagens que tratam da pregação do evangelho para pessoas adultas. O apóstolo Pedro, lá em Atos 2, está pregando o evangelho para pessoas adultas, essas pessoas creem, Pedro diz que elas devem ser batizadas, e aí ele trata da questão das crianças. E ele diz, para vocês e para os seus filhos é a promessa. Você veja que são circunstâncias diferentes. Cristo está tratando da reação de pessoas adultas ao evangelho. Se elas ouvem o evangelho, elas entendem e elas creem no evangelho, elas devem ser batizadas. Em nenhuma dessas duas passagens, Cristo está tratando da situação das crianças. Como nós devemos entender a situação das crianças, então? Devemos apenas tirar conclusões? Essas passagens não estão falando de crianças. Não, então, como as crianças não podem crer, elas estão de fora. Não. Nós devemos compreender a situação das crianças a partir do restante das Escrituras, que demonstra como as crianças eram vistas, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em relação à aliança, em relação ao povo de Deus. Como essas crianças eram vistas? Como participantes da aliança e como participantes do sinal da aliança, que no caso do Novo Testamento é o batismo, certo? E esse padrão, ele não é, em nenhum momento no Novo Testamento, ele é negado, ele é rejeitado. Você não encontra nenhuma passagem no Novo Testamento, por mínima que seja, que diga, não, mas agora não é para fazer isso. E se você prestar atenção, você vai ver que o Novo Testamento, quando tem algo do Antigo Testamento que não é mais para ser praticado, ele diz, circuncisão, não. Nós vamos encontrar inúmeras passagens demonstrando que a circuncisão não é mais necessária. Agora é o batismo. Sacrifícios de bodes, carneiros, não são mais necessários. As festas do Antigo Testamento, Páscoa, Pentecostes, né, não
não são mais necessárias. E você encontra passagens dizendo, não é mais para praticar, porque não é mais necessário. Tudo aquilo do Antigo Testamento que não faz mais parte da aliança, né, da vida comum do povo de Deus, é deixado bem claro que não é mais para ser praticado. As regras alimentares. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu várias regras alimentares para os judeus. Não podiam comer carne disso, carne daquilo outro. O Novo Testamento vai deixar claro que também não são mais necessárias. Aí a participação das crianças. Veja que é um tema crucial. Estamos falando dos filhos da aliança, os filhos do povo de Deus. Nossas criancinhas, em particular os menorzinhos. Os bebês. Veja como isso é algo grave, algo importante. Se esses bebês tivessem sido excluídos da aliança, se Deus tivesse excluído eles da aliança, Deus não teria deixado isso claro nas páginas da Escritura. A ideia é até absurda, né? Deus excluindo os bebezinhos da aliança, dizendo, não, bebezinho eu não quero não, só quero adulto. O Deus que nós conhecemos, nosso Deus que é misericordioso, que é amoroso. Claro que não. Né? E nós vamos ver, por todas as passagens que eu já citei, que as crianças continuam sendo consideradas parte do povo de Deus. Como se isso não bastasse, o argumento batista, ele é falho em dizer que porque o batismo é um sinal da fé, é um símbolo da fé, ele não pode ser aplicado às crianças, porque elas não podem entender o evangelho, não podem crer ainda, não podem ter fé. Esse argumento é extremamente falho. E ele é extremamente falho diante da Escritura Sagrada. Vamos ler Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11 já coloca uma pá de cal sobre esse argumento. Paulo falando sobre Abraão, sobre como Abraão foi salvo. Ele diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O que Paulo diz aí nesse pequeno versículo? Que a circuncisão era o selo da fé. Era o símbolo da fé de Abraão. E se a circuncisão era o símbolo da fé, como é que Deus mandou ela ser aplicada a crianças com 8 dias de nascido? Se a circuncisão era o sinal da fé, ela era o sinal da fé de quem? Da criancinha de 8 dias? Não, ela era o sinal da fé simplesmente dos seus pais, que eram os responsáveis por elas. Elas ainda não tinham idade para ter fé. Então, veja, e isso de modo nenhum impediu Deus de ordenar que ela fosse aplicada às crianças. Ela era o símbolo da fé e Deus mandou, Deus exigiu que ela fosse aplicada a criancinhas que não tinham fé. Como é que pode? Será que Deus estava errado? Não, Deus não estava errado. Quem está errado é essa interpretação forçada dos nossos irmãos. Deus não estava errado. Porque nunca o selo da aliança dependeu das próprias pessoas em si. Nada não depende nem dos adultos, quanto mais das crianças. Depende de Deus que está chamando. E como nós já vimos, Deus chama famílias. E quando Deus chama os pais, Deus chama os seus filhos juntos. E quando Deus faz a aliança com os pais e transforma esses pais em seu povo, ele também transforma a família deles em seu povo. É os pais e os filhos. Como ele fez com Abraão e disse, a minha aliança é com você, com o seu filho, com a sua descendência, com toda a sua casa. Como Deus fez com Noé, como Deus continuou fazendo com todos os seus servos. No Novo Testamento. E evidentemente, por isso que Paulo prega o evangelho para Lídia, batiza Lídia e a família dela. Prega o evangelho para o carcereiro, batiza o carcereiro e a família dele. Prega o evangelho para Estéfanas, batiza Estéfanas e a casa dele. Pedro prega o evangelho para Cornélios, batiza Cornélios e a família dele. Prega o evangelho no dia de Pentecostes, convida aqueles homens para o batismo e diz que a promessa é para eles e para os filhos deles. Nós vemos um padrão.
Um padrão que se estende pela Escritura inteira, muito claro e muito simples. Né? Então, a circuncisão também era o símbolo da fé. Claro, se ela equivalia ao batismo, né? Vou fazer aqui uma analogia, uma analogia assim bem forçada por causa da diferença dos dois rituais, né? Mas muito válida por causa do significado dos dois rituais. A circuncisão era o batismo do Antigo Testamento, né? Ela equivale ao batismo, né? A diferença total na forma, mas no significado era o mesmo. Significava que você, aquele sinal representava que você fazia parte do povo da aliança de Deus. O batismo também. Era o símbolo da fé, era aplicado a criancinhas que ainda não podiam ter fé. E o batismo? E agora? Qual é o argumento para dizer que o batismo não pode ser aplicado às crianças? Gênesis 21:4 vai dizer: Abraão circuncidou seu filho Isaque quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Essa questão de que a criança não pode ter fé é algo totalmente sem sentido. É algo totalmente sem sentido, porque baseia o chamado de Deus para fazer parte do seu povo, baseia na capacidade do indivíduo. E não depende da capacidade do indivíduo, depende de Deus, depende daquele que chama. É Deus quem torna as pessoas o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo, ela é soberana. Deixa eu dizer, a aliança de Deus com você, transformando você no povo dele, não depende de você. A graça dele é soberana. A graça dele é soberana. E nós vemos Deus manifestando essa graça soberana, inclusive na vida de crianças. Lucas 1, 41 ao 44. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém, que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Mas João Batista não tinha nem nascido ainda. Seu corpo não estava nem formado de forma completa. E João Batista já ficou cheio do Espírito Santo. E por tabela, a mãe dele também. Por tabela, porque ele ficou cheio do Espírito Santo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E começou a glorificar a Deus. Então, qual é o limite para uma criança fazer parte do povo da aliança de Deus? Na Escritura, esse limite não existe. Né? Antes de nascer, João Batista já era um servo de Deus. Mateus 21, versículos 15 até o 16. Mas vendo os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Né? Acho que não precisamos de outros argumentos. Eu disse para os irmãos que esse estudo seria repleto de referências bíblicas, porque elas são abundantes. O que a gente vê? As criancinhas o tempo inteiro na Escritura Sagrada, né? Sendo reconhecidas como membros do povo de Deus, e como membros ativos. Pelo menos nas passagens que nós acabamos de ler, como membros ativos do povo de Deus. Uma criança ainda não nascida. Criancinhas de peito, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Da boca delas procede o perfeito louvor. Não é da sua boca, Igor, você desse tamanho. Não é da sua boca, Sheila. Uma adulta. Não. É da boca de uma criancinha pequenininha que não sabe nem falar ainda. E quem falou isso foi Cristo. Não fui eu, não sou eu colocando essas palavras na boca de Cristo. Então nós vemos aí como as crianças, elas são consideradas de uma forma maravilhosa, como membros do povo de Deus,
como participante das bênçãos espirituais dentro do povo de Deus. E por que isso? Lá em Romanos 9, versículos 11 ao 13, citando o Antigo Testamento, Paulo vai mostrar por quê, porque isso acontece. Falando sobre a Isaac e Jacó. Ele diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. E aí Paulo está se referindo a Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão, a herdeiro da promessa, as duas criancinhas ainda no ventre da mãe deles, Rebeca, e Deus escolheu Jacó para ser o herdeiro da promessa. Através de Jacó iriam nascer as 12 tribos de Israel, e Deus não escolheu Esaú. E aqui a gente chega em outro argumento utilizado pelos batistas, que é o seguinte: mas não tem como a gente saber se a criança vai ter fé ou não. Isso seria uma irresponsabilidade. Eu estou batizando uma pessoa e eu nem sei se ela é um servo de Deus ou um ímpio. Se ela vai ser um cristão de verdade ou se vai ser um ímpio. Então, eu estou praticando uma irresponsabilidade. É interessante que Deus ordenou que Isaac circuncidasse Jacó e Esaú. Sendo que Deus só tinha escolhido Jacó, não tinha escolhido Esaú. Esaú era um ímpio. Mas a ordem de Deus é que todos os filhos da casa do servo de Deus fossem circuncidados. Se Jacó, ou melhor, se Isaac dissesse assim: eu não sei quem foi que Deus escolheu, eu não sei se Deus escolheu Jacó ou escolheu Esaú, e porque eu não sei disso, eu não vou circuncidar nenhum dos dois. Aí é que ele estaria desobedecendo a Deus. Ou se ele entendesse essa profecia, isso aqui foi dito por Deus antes que Jacó e Esaú nascessem, quando Isaac orou a Deus para saber por que as duas crianças brigavam no útero de Rebeca, e Deus diz isso para ele, é porque duas nações estão dentro dela, e o mais velho vai ser servo do mais moço. Eu escolhi o mais moço, não escolhi o mais velho. Então Jacó podia dizer: Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Eu vou circuncidar Jacó e eu não vou circuncidar Esaú. Ele estaria pecando. Porque a obrigação dele era circuncidar todos os seus filhos e criar todos eles no caminho do Senhor. Veja que coisa interessante. A obrigação do cristão é criar os seus filhos no caminho do Senhor. Se quando eles crescerem, eles rejeitarem esse caminho, a responsabilidade é deles. Eles rejeitaram porque eles escolheram. A responsabilidade não vai ser sua. Você criou eles para serem filhos de Deus, para serem cristãos. Não foi por sua culpa. Se eles escolherem abandonar o caminho de Cristo, vai ser culpa deles. Mas se você não cria seus filhos para serem servos de Deus, de quem deveria ser essa responsabilidade? De criar os filhos para serem servos de Deus. A responsabilidade sempre é dos pais. Deus, ele sempre inclui a família dos seus escolhidos na aliança. Ele estende a sua graça a eles, até mesmo aqueles que não são salvos. E é claro que aqui eu não estou falando da graça salvadora. Estou falando da sua graça comum. Ele manifesta a sua graça salvadora na vida daqueles que são salvos, e ele abençoa aqueles que não são salvos por causa daqueles que são salvos. A Escritura diz isso. Ele ainda abençoa eles nesse mundo. Gênesis 6, versículo 18, Deus falando com Abraão, aliás, com Noé, ele diz: contigo, porém, estabelecer a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Entre esses aqui que iriam entrar na arca estava Cã, que mais tarde seria amaldiçoado por Noé. Não era um dos escolhidos do povo de Deus. Mas Deus disse que estabeleceria a aliança com Noé e com toda a família dele, até as noras. Gênesis 17, versículo 20 e 21.
Deus abençoa Ismael, o filho que Abraão teve com Agar. Abraão teve esse filho com Agar porque ele não estava crendo suficientemente na promessa de Deus. Ele já estava ficando velho, Sara estava ficando velha, e o filho não vinha, o filho que Deus tinha prometido. Aí Sara pega Agar, né, dá para Abraão e diz, tem um filho com ela. Ele vai ter um filho com Agar, e esse filho é Ismael, e ele não era o filho da promessa. Em Gênesis 17, versículo 20 e 21, Deus disse para Abraão, olha, eu vou abençoar Ismael. Eu vou fazer dele uma grande nação, mas a minha aliança será com Isaac. E é interessante que em Gênesis 17, versículos 23 até o 27, é quando Abraão vai cumprir o que Deus ordenou para ele. Deus ordenou que ele circuncidasse todos os machos da sua casa. Ele circuncida Ismael também. Esse mesmo Ismael que Deus disse, a minha aliança não será com ele. Mas Abraão teve a obrigação de circuncidar ele diante de Deus. E Deus abençoou ele, mesmo que ele não fizesse parte do povo de Deus, por causa de Abraão. Então, meus irmãos, é a abundância em favor de que Deus considera os filhos, a família do cristão. Deus tem amor, Deus tem carinho, e Deus trata como parte do seu povo, mesmo aqueles que não serão escolhidos, mesmo aqueles que não crerão, que não se arrependerão e que um dia se perderão. Mas enquanto eles estiverem dentro da família do servo de Deus, sendo criados nos caminhos do povo de Deus, Deus os trata como parte do seu povo. Essas evidências, elas são muito abundantes na palavra do Senhor. Em Gênesis 19, Deus estendeu a sua misericórdia a Ló e a toda a família de Ló, até os genros ímpios dele. Os pais, dentro da antiga e da nova aliança, são os responsáveis por criar os filhos como membros do povo de Deus, como eu já disse. Gênesis 18, versículos 17 até o 19, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, nós vemos aí Deus dizendo que ele escolheu Abraão para que ele ensine os seus filhos depois dele. E crie os seus filhos no caminho do Senhor. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o Senhor sempre ordenando que o seu povo crie os seus filhos como membros do povo de Deus também. Desde criancinhas. Efésios 6, do 1 ao 4, agora no Novo Testamento. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, mesmo tipo de entendimento do Antigo Testamento. Os pais criando os filhos como membros do povo de Deus. Então, o que nós vemos aí na Escritura Sagrada? No Novo Testamento, os filhos são considerados parte da família de Deus, assim como no Antigo Testamento. Nós vemos evidências dos apóstolos batizando famílias inteiras. Nós vemos Pedro dizendo, numa situação que está falando de batismo, e ele convida as pessoas para se batizarem. E ele diz que a promessa é para eles e para os filhos deles. No Novo Testamento tem alguma passagem mostrando claramente uma criança sendo batizada? Não tem. Mas também não tem nenhuma passagem dizendo que elas tinham que ser excluídas. Por outro lado, tem essa abundância de evidências mostrando as crianças sendo consideradas tão parte do povo de Deus como no Antigo Testamento, onde elas também participavam do sinal da aliança. Agora eu vou passar para o testemunho extra-bíblico, testemunho dos pais da igreja. Os pais da igreja foram os líderes da igreja nos primeiros séculos depois dos apóstolos, a partir do século II, século III. Na literatura desse período, há várias evidências de que a igreja batizava crianças. Ou seja, aqueles que vieram logo depois dos apóstolos
batizavam crianças e muitos deles deixaram escrito, né, que haviam recebido essa tradição dos apóstolos. Orígenes, por exemplo, que viveu entre 185 e 255, ele afirma sobre o batismo infantil. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. Né? Na Epístola ad Romanum, não sei como é que fala, livro 5, capítulo 9. Cipriano, outro pai da igreja, né, viveu no ano 258, ele escreveu: a graça do batismo não deve ser apartada de ninguém, especialmente das crianças. Na carta a Fido. Clemente de Alexandria, outro pai da igreja, viveu entre 155 e 225, ele disse que o batismo se destina a crianças pequenas. É interessante, nas palavras de Clemente, a gente vê o mesmo tipo de linguagem lá do Antigo Testamento. Deus estabelecendo a circuncisão e deixando claro que ela se destinava, em primeiro lugar, às crianças. Clemente de Alexandria vai dizer a mesma coisa. Não sei se é uma epístola, né, chamada O Pedagogo, escreveu em 195 depois de Cristo. No século III, no sínodo, em um sínodo no norte da África, determinou que era permitido batizar as crianças já a partir do segundo ou do terceiro dia após o nascimento. Isso está escrito na Epístola 64 de Cipriano. Irineu de Leão, que viveu mais ou menos, escreveu mais ou menos por volta do ano 202, ele considerava óbvia, entre os batizados, a presença de crianças e pequeninos ao lado dos jovens e adultos, né, contra as heresias. Livro 2, capítulo 24. Então, referências dos pais da igreja, aqueles líderes que a igreja teve logo após os apóstolos, dizendo que receberam essa tradição dos apóstolos. Os reformadores, e aí vemos outro testemunho, agora os reformadores. Nós vimos como, durante a Reforma Protestante, esses homens, eles acabaram deixando o catolicismo romano, porque eles recusaram todas aquelas tradições que o catolicismo adotou e que eram contrárias às escrituras sagradas. Mas os reformadores não deixaram de batizar as crianças. As igrejas reformadas sempre batizaram crianças e batizam até hoje. Por quê? Porque eles compreendiam, reconheciam que isso não tinha sido uma invenção do catolicismo romano. Eles compreendiam que isso fazia parte do ensinamento bíblico. Calvino, ele vai dizer o seguinte: o Senhor disse expressamente que a circuncisão que se administra às crianças lhe servirá de confirmação do pacto que temos exposto. Se, pois, o pacto permanece sempre o mesmo, é de todo certo que os filhos dos cristãos não são menos participantes dele do que foram os judeus do Antigo Testamento. E se participam da realidade significada, por que não lhes há de ser comunicado também o sinal? O que Calvino está dizendo aqui, de uma forma muito interessante? Ele está dizendo, no Antigo Testamento, os filhos dos judeus participavam da aliança e do símbolo da promessa. No Novo Testamento, os filhos dos cristãos, não. É como se no Novo Testamento a graça fosse menor, fosse mais restrita. Pelo menos o povo de Deus no Antigo Testamento podia confiar que Deus era o Deus de seus filhos. Aí os cristãos no Novo Testamento, não. Deus é só meu Deus, não é dos meus filhos, não. Sendo que no Novo Testamento a graça se manifesta de forma mais abundante. Calvino vai estar demonstrando que isso é ilógico, não faz sentido. Em outra passagem ele vai dizer, assim como os filhos dos judeus eram chamados linhagem santa, porque eram herdeiros da aliança e eram separados dos filhos dos incrédulos e dos idólatras, assim também os filhos dos cristãos são chamados santos, ainda que só o pai ou a mãe seja crente. E aqui ele está se referindo a Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele vai dizer que os filhos dos cristãos são considerados santos, mesmo que só o pai ou a mãe sejam cristãos. Paulo vai dizer isso lá na primeira carta aos Coríntios. Então, não há como
negar essa abundância de argumentos escriturísticos. Por isso, os reformadores e as igrejas reformadas, aquelas igrejas que nasceram na Reforma, elas não deixaram de batizar suas crianças. Elas entendiam que isso não havia sido uma tradição criada pelo catolicismo romano, ao contrário, compreenderam que era bíblico e continuaram praticando o batismo de crianças. Então, as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas, houve um tipo de igreja que eu não tenho certeza se deixou de batizar as crianças, mas me parece que sim, os anabatistas, que foi uma seita surgida durante a Reforma. Alguns creem que os batistas acabaram herdando essa ideia dos anabatistas, eles não gostam dessa associação. Por quê? Porque até mesmo os batistas consideram os anabatistas uma seita. Eles eram uma seita. E eles sim, que eram bem radicais, desenvolveram essa ideia de que não se devia batizar crianças. Só mais tarde, quando os batistas vão surgir, eles vão recuperar essa ideia, como eu já expliquei, a ideia de que as crianças não poderiam ser batizadas, porque o batismo é o símbolo da fé. Eu já expliquei tudo isso. Negar o batismo, deixar de batizar nossas crianças, na verdade, seria prejudicial para elas. É prejudicial esse hábito, essa tradição, essa doutrina, é prejudicial. Certo? Por quê? Porque negar o batismo aos nossos filhos é negar que eles fazem parte do povo de Deus. E é colocar isso na consciência deles. É o efeito oposto. Quando nós batizamos os nossos filhos e criamos eles como membros da igreja, estamos ensinando eles que eles são o povo de Deus, estamos ensinando eles a pensar como o povo de Deus e a viver como o povo de Deus. Quando nós negamos o batismo às nossas crianças e não os consideramos parte da igreja, nós também estamos ensinando isso para eles. Estamos ensinando eles que eles não são o povo de Deus. Estamos colocando isso no seu jeito de ser e de pensar. Os pais que não batizam os filhos são levados a ver os mesmos com pessoas que ainda não são cristãs. E eu sei disso por experiência própria, porque eu presenciei muito isso. Os pais que criam os filhos nessa tradição, onde eles não são considerados membros da igreja, acabam se tornando, muitas vezes, negligentes em relação à criação deles. Por quê? Não são cristãos. A ideia deles é que eles não são cristãos. E quem não é cristão, às vezes pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode se comportar de jeito, pode se comportar daquele outro jeito. Não veem os seus filhos como tendo as mesmas obrigações que eles diante de Deus. Porque não veem seus filhos como cristãos. Acaba produzindo isso. Não estou dizendo que todo mundo que segue a tradição batista comete esse erro. Mas esse tipo de visão promove essa atitude. Faz com que muitos pais não vejam seus filhos como cristãos e acabem negligenciando criar eles como cristãos. Faz com que eles negligenciem a criação dos mesmos e deixam que seus filhos vivam como incrédulos, esperando que quando eles forem adultos, eles escolham o caminho da salvação. Aí é curioso. Alguns chegam a dizer assim, não, mas é o meu filho que tem que escolher. Eu não vou criar ele como um cristão, não vou obrigar ele a vir para a igreja, porque ele é que tem que escolher. É interessante que os pais escolhem o nome dos seus filhos, os pais escolhem que vacinas os seus filhos vão tomar, os pais decidem o que eles têm que comer, que roupas eles vão vestir, e aí quando se trata de criar eles como filhos de Deus, como membros do povo de Deus, vão dizer, não, isso aí é secundário, evidentemente que não. Nós temos muitas responsabilidades, ou melhor, nós não, que eu não tenho filhos, mas os pais têm muitas responsabilidades diante dos seus filhos, em relação aos seus filhos. Os pais cristãos têm uma responsabilidade a mais e é maior do que todas. Criar os seus filhos como filhos de Deus, como membros do povo de Deus. Quando o cristão batiza os seus filhos, ele está assumindo a responsabilidade de criá-los em Cristo, na igreja, como cristãos, para serem cristãos e para viverem como cristãos. Não existe argumento que possa atribuir pecado a isso. Não existe argumento que possa dizer que é pecado. Um cristão criar o seu filho para ser de Cristo, para crer em Cristo, para viver para Cristo, para pensar como
um cristão. Porque é exatamente isso que Cristo quer que a gente faça com todo mundo. Cristo quer que a gente faça isso com estranhos. Ele quer que nós preguemos a palavra de Deus para pessoas adultas e estranhas, para que elas aprendam a ser cristãs, para que elas se arrependam, se convertam de seus pecados, venham para Cristo e se tornem cristãos. Imagine um cristão que prega o evangelho para todo mundo, que quer que todo mundo seja membro do povo de Deus. Mas os seus filhos não, as suas criancinhas não. Em relação às suas criancinhas, ele vai esperar que um dia elas cresçam, para que ele possa ensinar elas a serem parte do povo de Deus. Isso contraria completamente a lógica da Escritura, em relação à responsabilidade dos pais, em relação ao papel das crianças dentro da vida do povo de Deus. Então é por isso que nós, presbiterianos, batizamos nossas crianças. Porque entendemos que em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, elas são consideradas membros do povo de Deus. Certo? Esse é o fim do nosso estudo. O Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos. Né? Se os irmãos que estiverem aí acompanhando tiverem alguma questão, alguma pergunta, é só apresentar. Se não, nós vamos orar, terminando nosso estudo de hoje. Oremos. Sim, irmão? Fica à vontade. Só uma questão, porque eu perdi o último estudo. Sim. Assim, esse tema é muito polêmico, o batismo, né? Tem muita divisão hoje nas igrejas, principalmente brasileiras, batistas, assembleias e tal. Sim. Mas já foi falado sobre a questão de imersão e aspersão. Isso, foi no nosso último estudo. Está gravado. Pronto, já está disponível. Tá certo. O irmão pode assistir, e se ainda ficar alguma dúvida, aí o irmão pode passar, tanto para o reverendo Murilo como para mim. Fica à vontade. Mas o estudo já está gravado e já está disponível para os irmãos, certo? Mais alguma questão? Alguma dúvida? Não vamos orar. Terminando. Ó Pai bendito Deus, misericordioso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, Senhor, na vida do teu povo. Te louvamos também porque reconhecemos essa graça, Senhor, na vida dos filhos do teu povo, na vida dos cordeirinhos, Senhor, desse rebanho, na vida das criancinhas, das nossas criancinhas. E vemos, Senhor, na tua palavra, tu manifestando a tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado, também para com essas criancinhas. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. E confessamos ao Senhor que batizamos as nossas crianças, confiando nessa graça misericordiosa que tu tens, Senhor, para com as famílias do teu povo. Tu chamas famílias, Senhor, para serem tuas, porque tu nos criaste para sermos famílias, para vivermos em famílias. Essa é a base da raça humana e essa é a base da igreja também. A própria igreja foi criada para ser uma família, Senhor. Nos concede aprendermos isso, a enxergarmos a importância fundamental da família como um todo, dentro dos teus planos, Senhor. A enxergarmos a própria igreja como uma família, onde nós devemos amar e cuidar uns dos outros, nos importar verdadeiramente uns com os outros. Nos ensina, ao Senhor, a compreendermos isso, a não enxergarmos a igreja de forma ritualista, não enxergarmos a igreja de forma legalista, como um conjunto de meros rituais que nós praticamos, e a partir desses rituais é que nós somos aceitos, porque não é isso, Senhor. Mas todos esses rituais foram estabelecidos e nós sabemos para nos ensinar a respeito da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, para conosco em Cristo Jesus, para com as criancinhas do teu povo também em Cristo Jesus. A tua graça que é soberana, que não depende da nossa capacidade, mas que depende unicamente da tua bondade, da tua vontade, do teu poder, Senhor. Ó Pai, manifesta essa graça na vida do teu povo. Dá entendimento ao teu povo, Senhor. Concede também que as criancinhas, que são membros do teu povo, manifesta na vida delas, Senhor, a graça salvadora. Faz que elas cresçam, Senhor, conhecendo a Ti, amando a Ti, que os pais criem essas crianças no Evangelho, e que a Tua graça, Senhor, seja manifesta na vida delas, em que elas aprendam o Evangelho e creiam no Evangelho,
e se reconheçam como membros do teu povo, né, para a tua glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, boa noite, obrigado, irmão Igor, irmã Sheila, por estarem aí acompanhando toda a transmissão, que o Senhor continue abençoando vocês, que o Senhor abençoe cada um que vier a assistir esse estudo.